Evangelho de João, capítulo 14, no verso número 12, está escrito, fala comigo assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Fala comigo assim: em verdade, mais forte, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Pode sentar, pode ficar por aqui por enquanto, daqui a pouco tem batismo também. Irmãos, Jesus, ele diz para os seus discípulos, tem adolescentes podem ir lá para cima, terceiro andar. Jesus diz para os seus discípulos: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. O tema da minha mensagem dessa noite é fazendo obras maiores. Semana passada eu comecei falando sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E eu falei da lei reversa do reino de Deus, que você perdoa não porque é bom para quem você está perdoando, mas é porque é bom para você. Que você dá, não que dá é bom para o outro, mas dar é bom para você, porque dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Que você honra os seus pais ou as suas lideranças, não porque é bom para eles, mas se você honrar, os seus dias serão o quê? Prolongados. Nós ensinamos que no reino de Deus as coisas é diferente do reino dos homens. Agora, quando nós entramos para esse reino, nós precisamos também aprender a fazer as obras desse reino. As obras desse reino. Eu gostaria que vocês não conversassem, pelo menos quem está lá atrás, lá, por favor. A gente precisa aprender. Eu sei que está quente, mas a educação cabe no quente, no frio, no inverno, no verão. E a gente precisa prestar atenção na palavra de Deus. Amém, pessoal? Amém? Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, como o rei desse reino, ele não vai nos ensinar quais são as obras desse reino. E ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores ainda. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ficava orando, dizendo: Senhor, eu quero fazer obras maiores. Quem nunca orou assim? Eu quero fazer obras maiores do que as obras de Jesus. Mas o grande problema é que muitas nós queremos fazer obras maiores do que a dele, e ainda nem começamos a fazer as obras que ele o quê? Fez. Nós queremos fazer obras maiores, sem entender as obras que esse rei, que é o rei desse reino, e que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente faça obras igual, primeiro, as obras que ele faz, e depois fazer obras o quê? Maiores do que as dele. Quem quer fazer obras maiores? Mas quem quer fazer as obras que ele fez? É interessante quando a gente fala de obras maiores, a gente vai entender que algumas pessoas fizeram obras maiores do que Jesus. Jesus pregou somente em Jerusalém. Jerusalém, a Judéia, aquelas cidades eram pequenininhas. Mas quando a gente olha para Paulo, Paulo pregou muito mais do que Jesus. Paulo pregou em 27 cidades. Paulo pregou na Ásia, na Europa. Paulo pregou em vários lugares. Jesus somente pregou dentro de Jerusalém, mas Paulo pregou, olha as cidades que Paulo pregou. Paulo pregou na Ásia Menor, em Tarso, em Antioquia, em Icônio, em Listra, em Derbe, Éfeso, em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Chipre, Jerusalém, Roma, Ásia Menor, Europa e várias ilhas. Paulo fez mais discípulos do que Jesus. Paulo fez mais discípulos do que Jesus. Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores ainda. Mas primeiro você precisa fazer as obras
que ele fez. Quando nós olhamos para Pedro, a Bíblia diz que deixa eu voltar em Paulo pregou em 27 cidades, Paulo pregou em 3 continentes, mas Paulo também algo interessante, a Bíblia diz que Jesus curou muitas pessoas, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 19, no verso 11 e 12, que os lenços e os aventais que eram tirados de Paulo, as pessoas pegavam o lenço que Paulo usava, pegavam os aventais que Paulo usava, e levavam e colocavam sobre os enfermos, e eles eram curados, colocava sobre os endemoniados, eles eram curados. Que ministério maravilhoso que Deus deu a Paulo. Quando fala de obras maiores, a gente lembra de Pedro, em Atos capítulo 2, verso 38 a 41, na sua primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas. Na sua segunda pregação, em Atos capítulo 4, no verso 4, ele ganhou 5.000 almas. A Bíblia diz, em Atos capítulo 5, no verso 15 e 16, que quando Pedro passava na rua, as pessoas pulavam debaixo da sombra de Pedro, porque a Bíblia diz que a sombra de Pedro passava, havia cura. A sombra de Pedro passava sobre os enfermos, e os enfermos eram o quê? Curados. A sombra de Pedro passava sobre os doentes e sobre aqueles que estavam endemoniados, eles eram libertos. A sombra de Jesus não curou, as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas, mas Pedro fez obras maiores. O problema do milagre ser curado pela sombra é que ele só funciona de dia, ele não funciona à noite, porque geralmente à noite não tem o quê? Sombra. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as minhas obras, e as fará maiores ainda. Fará as minhas obras, e as fará maiores ainda. Houve pessoas que ganharam mais almas do que Jesus, mas fizeram através de Jesus. Agora, eu não quero demorar muito na mensagem de hoje. Quais obras que Jesus realizou? Porque primeiro a Bíblia diz que tem que fazer as obras que ele fez, para depois fazer obras o quê? Maiores. Evangelho de João no capítulo 21, no verso 25, se puder colocar aqui para mim. Evangelho de João, capítulo 21, no verso 25, a Bíblia diz que Jesus realizou muito mais milagres, muito mais obras. A Bíblia diz que Jesus realizou muitas outras coisas, e se todas elas fossem escritas, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço para todos os livros. A Bíblia diz que Jesus fez muitos outros milagres, ele fez muitas outras obras, Jesus fez muitas outras maravilhas, mas a Bíblia diz que só foi escrita algumas delas, para que nós pudéssemos crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Agora olha para mim, irmãos. Uma das coisas que Jesus está querendo dizer para mim e para você é: se você crê, tem que fazer as obras dele. Se você crê, você precisa fazer as obras dele. Nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos entender que somos igreja, que somos o povo que ele escolheu, e que através das nossas vidas que ele vai tocar outras vidas. Porque quando ele veio como homem fazendo as obras, ele era o Emanuel, o Deus conosco, mas agora Ele é o Deus em nós, Ele habita em nós, e nós podemos através da unção e da graça dEle, fazer as obras dEle. E eu quero pontuar rapidamente 6 obras que Jesus fez. A primeira obra que Jesus fez, eu vou pedir para colocar os versículos para a gente ler, Marcos capítulo 1, no verso 14 e 15. A Bíblia diz que depois que João Batista foi preso, apareceu Jesus pregando. E qual que era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. É interessante que Jesus não pregou uma mensagem diferente. João pregava: arrependam, porque de Deus está próximo. Mas Jesus chegou pregando: arrependei-vos, que o reino de Deus, o quê? Já chegou. No verso de número 15, ele chega pregando que o reino de Deus, o que? Já chegou. A gente imagina que Jesus ia trazer uma mensagem nova, diferente da mensagem de João, mas ele prega a mesma mensagem, porque aquela mensagem era a mensagem dos céus para aquela época. Era a mensagem dos céus para aquela época, e a mensagem dos céus ainda para hoje: arrependam, porque o reino de Deus está próximo. A primeira obra de Jesus foi pregar.
O primeiro trabalho de Jesus foi pregar. E a grande pergunta que eu quero te fazer: você tem pregado para as pessoas? Você tem falado do amor de Deus? Você tem anunciado Jesus? Ou será que você decidiu ser um agente secreto de Deus? Será que você... E sabe de uma coisa interessante? No tempo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo, quando você fala que você no final de semana, que você teve 10 namorados em uma noite, que você tem 5 namoradas no Tinder, que você tem tantos relacionamentos, as pessoas te aplaudem, mas quando você levanta a sua voz para falar de Jesus, você vai ser criticado, vai ser atacado, vai ser julgado, vai ser chamado de direita radical, porque você não pode mais falar. Mas a Bíblia diz que a mensagem de Jesus foi: arrependam, porque o reino de Deus já chegou. Sabe por que João Batista foi morto e foi preso? Porque ele pregou e dizendo: arrependei-vos. Porque ele falou para o rei Herodes: o rei Herodes, você precisa se arrepender, abandonar esse pecado seu, porque você está com uma mulher que não é tua, a sua esposa era a mulher do teu irmão, você tomou a esposa do seu irmão, e você acha que Deus vai deixar isso passar em branco? João Batista não teve medo, falou a verdade, chamou Herodes para o arrependimento. Jesus estava preso disso, mas ele vem pregando a mesma mensagem: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Você tem que fazer as obras que ele fez, pregar, anunciar, dizer: o reino de Deus está próximo. Pai, você que é pai, você que é mãe, reúne os seus filhos, abra a tua Bíblia, fala para eles de Jesus. Também quero dizer que você tem pai que vai fazer um culto familiar, e ele começa o culto 7 horas da noite, meia-noite ele está pregando ainda e ninguém aguenta. Com sabedoria, anuncie, porque eu creio nele, e se eu crer nele, eu faço as obras que ele fez. Eu faço as obras que ele fez. É interessante que a primeira coisa, preste atenção, a primeira obra que Pedro fez depois de ser batizado com o Espírito Santo não foi curar, não foi expulsar demônio, foi pregar. E a Bíblia diz em Atos capítulo 3 que ele prega, e 3.000 almas. Atos capítulo 2, 3.000 almas se arrependem. Atos capítulo 3, 5.000 almas se arrependem. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, no verso 11: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar, para pregar. Olha para mim, a unção vem sobre a sua vida, que você possa pregar. Agora, você prega de 3 maneiras. Primeiro, você prega com o primeiro P, que é a presença. Nós pregamos com o nosso testemunho, da maneira que nós vivemos. Sabe, o seu testemunho é uma grande pregação na sua casa. O seu testemunho é uma grande pregação lá no seu trabalho. O seu testemunho é uma grande pregação lá na sua escola. Nós pregamos com o nosso testemunho. A nossa vida precisa falar de Jesus. Isaías 53 fala do sofrimento de Jesus, do pregador. Isaías 53 começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço do Senhor. E a gente fica esperando a pregação, e de repente a pregação começa dizendo: porque ele foi subido como renovo. Ele era como a raiz de terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, um homem de dores, um homem experimentado no trabalho, um homem de quem os homens escondiam o seu rosto. Mas verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados e sarados. A ação do próprio Cristo vivo, a mensagem viva era Jesus. Olha para mim, você é uma mensagem viva. Você é uma mensagem viva. Você é uma mensagem viva.
Você é uma mensagem viva. Você é uma mensagem viva. As pessoas olham para você e sabem quem você é. Antes de você falar, como alguém disse, pregue em todo lugar e, se necessário, utilize palavras. Sabem que você é pelo seu testemunho, pela sua maneira de portar, pela sua maneira de tratar as pessoas, pela sua maneira. Tem um irmão aqui na igreja, ele trabalha numa repartição pública, e dizem que sempre tentou tratar todo mundo bem. E um dia, uma senhora que trabalha lá, falou com ele o seguinte: olha, eu não gosto de você, eu tenho raiva de você. Ele diz: mas o que eu te fiz? Ela diz: eu não sei o que você me fez, mas eu não gosto de você. Você fica aí escondendo atrás dessa Bíblia. E eu falei: o que você fez depois disso? Eu falei assim: pastor, a princípio eu fiquei com raiva, mas depois eu lembrei que eu sou um cristão, que eu nasci de novo. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tratar ela melhor. Ela trabalhava na limpeza, eu ajudava ela na limpeza, não sendo o meu setor. Eu fazia café e levava café para ela. Eu comprava as coisas, quando ia no meu lanche, comprava para mim, comprava para ela. E um dia ela me procurou e falou assim: olha, eu tinha uma visão errada de você. Eu tinha uma visão errada de você. O cristão não reage da mesma maneira que ele é atacado. Ele é atacado com ódio, mas ele precisa reagir com firmeza, mas com amor. Com firmeza, mas com amor. Sabe, quando Paulo fala para Timóteo, sabe que Paulo aconselha Timóteo? Timóteo, eu quero te dar um conselho. Ele fala: qual, papai Paulo? Porque Timóteo chamava Paulo de pai. Tu, pois, meu filho Timóteo. Era um relacionamento de paternidade espiritual. E Paulo fala: Timóteo, eu quero te dar um conselho. Fala, meu pai. Ele diz: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. O negócio do BH é vender comida. O negócio do time de futebol é ganhar títulos. O da baixinha é vender churrasco. Do irmão Wilson é cortar as linhas de telefone quando o pessoal não paga a internet, né, irmão Wilson? E ligar também. Mas o negócio do cristão é ganhar almas, é fazer a diferença no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele pregou, e uma das obras que ele fez foi pregar. Jesus pregou, e preste atenção, olha a paciência de Jesus. Quando Jesus quer entrar na aldeia dos samaritanos, a Bíblia diz que os samaritanos não receberam Jesus. Tiago e João, que é o apóstolo do amor, falou o seguinte: mestre, o Senhor quer que nós oremos e caia raio do céu e mate todos esses samaritanos? Jesus pega e fala para eles: vocês não estão entendendo. O espírito de vocês é outro. Vocês não estão entendendo nada. Aí chega João, capítulo de número 4. Jesus fala para os discípulos: vão lá comprar pão. Ele sai para comprar pão. E Jesus se assenta na beira de um poço. E fala para a mulher: olha o quebra-gelo de Jesus. Me dá água. A mulher fala: como você, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Jesus pega e fala: mas se você soubesse quem está diante de você, você me pediria e eu te daria água viva. Mas nosso pai Jacó, que furou esse poço, bebeu água desse poço, ele e a sua família. Como que você pode me dar uma água viva? E aquela água daquele poço era considerada uma água viva. Tinha mais 1000 anos que aquele poço tinha sido furado, e ele continuava jorrando água. Ele diz: olha, se você me pedir, eu te dou dessa água. Porque essa água que você bebe, você volta a ter sede. A água que eu vou te dar, se você beber, você nunca mais terá sede. A Bíblia diz que ela fala: então me dá dessa água. Olha o pregador Jesus.
Evangelismo pessoal. Me dá dessa água. Ela diz, eu dou, se você trouxer seu marido. Ela pega e fala, mas eu não tenho marido. Jesus pega e fala, você falou a verdade. Você já teve quantos? 5. E o que você tem agora não é seu. Olha para mim, ela entende, peraí. Esse cara, como que ele sabe disso? Só pode ser por revelação. Olha para mim. Quando você começa a pregar, Deus começa a te usar. Tem gente que fica assim, o Senhor me usa no dom de revelação. Eu quero revelar as pessoas, irmão. Você acha que Deus está precisando de revelar CPF dos outros? Tem dos outros. O cara que não sabe, não consegue aprender o número do seu próprio CPF, ele precisa só decorar. Tanta gente doente, Deus ocupado falando o número do meu CPF. Tanta gente, não. Ele diz, traz o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Você falou a verdade, você já teve 5. Quando você começa a pregar, olha para mim. Quantas vezes você fala para as pessoas coisas que você não sabe, mas que Deus sabe e te usa para que através da sua boca elas sejam transformadas, abençoadas e libertas. Ela olha para ele e fala, peraí, você não é um judeu comum, você é um profeta. Agora ela já vê Jesus como o quê? Profeta. Olha o pregador Jesus, evangelismo pessoal. Você é um profeta. Jesus poderia ter ficado feliz da vida por saber que era um profeta. Porque se alguma mulher ou algum homem te chamar de profeta, tem irmão que vai ficar uns 5 dias sem tomar banho para não perder o cheiro. Oh, sou ungidão. Jesus pega e fala para ela, já que você é profeta, me tira uma dúvida, mulher samaritana. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. O samaritano diz que é naquele monte. E você? Ele diz, olha mulher, nem em Jerusalém, nem naquele monte. Olha para mim. Em vez de você ficar procurando um lugar para adorar a Deus, você precisa ter um Deus para você adorar. Tem gente procurando lugares para adorar a Deus, sem que ele simplesmente tenha um Deus para ele adorar. E a Bíblia diz para quem fala, olha mulher, não vai ser nem Jerusalém nem lá, porque os olhos do meu Pai estão sobre toda a terra. E Ele procura verdadeiros adoradores. Ele diz, vem a hora já chegou. Porque os olhos do meu Pai estão sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O tempo chegou, que em qualquer lugar você pode adorar a Deus. Lá na sua escola você é um adorador, na faculdade você é um adorador, no seu trabalho você é um adorador, na rua você é um adorador, dirigindo o seu carro, você é um adorador. Não esqueça quem você é. Você está andando na rua, tem gente que fala assim, pastor, eu estava andando e eu descobri que fulano tem uma inveja de mim, e eu tive pastor, tem um olho gordo andando atrás de mim. Um dia eu vi um gordinho com olho pequeno atrás de mim, mas tem um olho gordo, tem um olho gordo andando atrás de mim, pastor. Eu estou sendo vítima da inveja, irmão. Eu não tenho medo do olho gordo, porque o maior olho do universo está sobre mim, me vigiando 24 horas, porque os olhos dele procuram verdadeiros adoradores. E se você é um adorador, os olhos dele estão sobre você. Sabe o que é um adorador? É o cara que apanha o dia inteiro, é colocado no tronco, meia-noite começa a adorar ao Senhor. O adorador, ele não é movido por circunstâncias. Na igreja, quem está no louvor tem que falar, levanta a mão, abaixa a mão, agora grita, dá aleluia. O adorador não precisa que ninguém fale com ele. Mas é o adorador que vê as cadeias caindo, as prisões sendo soltas e vidas sendo transformadas. Sabe, a mulher samaritana fica assim, e ela pega e fala, mas o profeta, o profeta, como diz o Mausiano, o profeta, sei que quando o Messias vier,
Ele vai falar e vai ensinar a gente todas as coisas. Irmão, preste atenção. Jesus não falou para os discípulos quem Ele era. Não falou para os fariseus quem Ele era. E nem para Herodes quem Ele era. Mas para a mulher Ele fala: eu sou o Messias. Você acredita nisso? E ela creu. A Bíblia diz que Jesus não conseguiu entrar em Samaria. Mas agora a mulher, Jesus não precisou entrar em Samaria. Agora a mulher trouxe os samaritanos até Ele. A primeira obra de Jesus foi pregar. Você tem pregado? Você tem pregado? Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, parece que a língua trava, as pernas ficam bambas, a vergonha vem. Mas deixa eu te falar uma coisa. No mundo, todo mundo é sem vergonha. Verdade, irmão? E eu não quero julgar ninguém. Nos Estados Unidos ninguém pode beber na rua. Aqui as pessoas não bebem na rua. Já estão morando. Deixa para lá. Irmãos, quantas moças saem na rua e eu não quero julgá-las. Com roupas terríveis. Mostrando até a alma e o espírito. Quantos homens não têm vergonha de proclamar as suas imundícias, a sua devassidão. Sabe o que é uma pessoa devassa? Uma pessoa devassa é uma pessoa sem controle. A Bíblia diz que o devasso é aquele que não tem controle. Ele vive o pecado em toda a sua plenitude. E a gente que tem o Senhor, a gente tem vergonha de falar que eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando Deus ungiu a boca de Isaías, a Bíblia diz que Isaías vê o Senhor e ele fala: ai de mim, porque eu sou um profeta de boca suja. Eu habito no meio de um povo de boca suja. Eu também sou um homem de lábios sujos. E a Bíblia diz que Deus tira uma brasa de fogo. O anjo pega uma brasa de fogo debaixo do altar, queima os lábios de Isaías. E Deus faz uma pergunta: e agora, quem há de ir por nós? Isaías, com a sua boca queimada, selada pelo poder de Deus, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores ainda. Eu ia falar de 6, ainda estou na primeira. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 1, no verso 22, que todas as pessoas se maravilhavam do ensino de Jesus. Jesus não era somente um pregador, mas ele era alguém que ensinava. Olha, eles maravilhados com o seu ensino, porque ele os ensinava como alguém que tem autoridade. Olha para mim. Quantos anos você tem de evangelho? Quem tem mais de 5 anos? Quem tem 5 anos de crente? Até 5 anos. De 1 a 5 anos, levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem de 5 a 10, levanta a mão. Quem tem de 10 a 20, levanta a mão. Quem tem mais de 10, de 20 anos, levanta a mão. Agora todo mundo que tem mais de 5 anos, levanta a mão. Aqueles que estão na dúvida, que nem sabe mais que mão levantar, levanta a mão. Olha para mim. Sabe quando você demonstra que tem maturidade? Quando você sai do nível de aprendizado, de aprendiz, e se torna professor, mestre. Olha para mim. A segunda obra de Jesus era ensinar. O que você tem ensinado para as pessoas? O que elas têm aprendido com você? Quando elas chegam perto de você, o quanto de Deus elas aprendem, o quanto de Deus elas recebem. O quanto de Deus elas recebem. Quanto de Deus elas recebem? Por que eles falam que um adolescente não pode ser pai, não ser mãe, apesar de muitos adolescentes serem pais e mães na sociedade que nós vivemos? Porque eles não têm o caráter formado ainda. E por não terem caráter formado, eles vão ter dificuldade de formar caráter na criança que ele gerou. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5: tendo já ser mestre,
ainda necessitais de leite. Quantos de vocês que estão aqui que já era para ser mestre, mas ainda necessita de leite? Imagina esse irmão que ministrou o Marcos aqui de terno, aqui em cima, e ele descer do louvor, e quando ele acabar de descer, ele sentar e pegar uma madeira e ficar... Tem muito crente que ainda não largou a mamadeira. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Agora presta atenção, tem gente querendo ressuscitar morto, orando: Senhor, eu quero ressuscitar morto, eu quero limpar leproso, eu quero fazer isso, mas nem o primeiro nível de obra ele começou. Senhor, eu quero cantar para a multidão, eu quero pregar para a multidão, mas nem o primeiro nível ele começou. Nem o primeiro nível ele começou. Nem no segundo nível ele chegou. O Senhor tem nos chamado para fazer as obras dele e fazer maiores do que ele fez. O ministério de Jesus foi limitado aos judeus. O seu ministério pode ser ilimitado. Reinhard Bonk, quando morreu, ele tinha contabilizado na sua caderneta 75 milhões de almas rendidas aos pés do Senhor. 75 milhões de almas. Olha para mim. Olha para o seu pezinho assim. Você tem pé? 2. Então você já tem motivo para você dar glória a Deus. Mas se você não tivesse também, você podia dar glória a Deus, porque a Bíblia diz que até o manco, o aleijado, não vai errar o caminho. Ele diz que é melhor entrar no céu mancando que com os 2 pés ir para onde? Para o inferno. Alguém me perguntou: pastor, o sentido é literal, tem que cortar minha perna? Depois a gente fala sobre isso. Não vou gastar tempo. Olha para o seu pezinho de novo. João Batista profetizou: o machado está à raiz de toda a árvore. E a árvore que não der fruto, e bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Olha para o seu pé. Tem um machado aí. A árvore que não produz nada, ela é cortada. Olha para mim. Quando você vai cortar as árvores no seu lote, no seu sítio, as árvores que você tem dó de cortar são as árvores o quê? Frutíferas. Meu pai tinha um pé de abacate que ele tinha vontade de cortar, mas ele não conseguia cortar. Ele falava o seguinte: olha, quando ele não tiver fruto, eu corto. O abacate parece que entendia isso. Estava acabando um e cheio de flor para dar outro. Ele falava: vou ter que esperar desse daqui. E ficou uns 10 anos assim. Porque a gente tem dó de cortar uma árvore que produz o quê? Fruto, e que produz o quê? Bom fruto. Bom fruto. Não importa o seu ministério, você tem que ser um pregador. Um louvor tem que ser um pregador, um diácono tem que ser um pregador, um líder de célula tem que ser um pregador. Quem está no ministério de evangelho e criança tem que ser um pregador. Quem está na rede de família tem que ser um pregador. Você tem que ser um pregador. O Senhor tem nos chamado para fazer as obras primeiro que Ele fez, e depois as obras maiores, e depois as obras maiores. Jesus fez muitas obras, e eu não posso continuar por causa do tempo. Nós temos batismo daqui a pouco. Mas não é chamar, fala: Senhor, eu quero fazer as obras que o Senhor fez, porque eu faço parte desse reino. E nesse reino todo mundo tem que trabalhar. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Em João capítulo 8 ele diz: trabalhai enquanto é dia. Em Colossenses, Tito, Paulo faz: quem não trabalha é bom que não coma. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos eles. Trabalhar. Você tem trabalhado para Deus?
Ah, pastor, mas é muita luta, é muito problema, é muito isso, é muito aquilo. É porque você está centrado em você mesmo. Você está pensando em você mesmo. Quando você entrar dentro dos hospitais, você vai ver que seus problemas são pequenos. Quando você for lá na Cracolândia, você vai ver que seus problemas são pequenos. Se você for em lugares, esses dias eu vi um vídeo de uma menina, não sei, acho que tinha 9 anos ou 11 anos, desesperada, porque na cultura deles ela tem que casar com um homem bem mais velho, um homem de quase 60 anos, recebendo uma menina de 9 anos como esposa, e a menina segurava no pai, e o pai empurrava ela para aquele homem. Isso é o mundo. Agora o que Romanos diz? Romanos capítulo número 10. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Porque de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que o mundo proclama tanta desgraça na internet? É tanta besteira, e tudo que é idiota da visualização. Quanto mais idiota, mais visualização. Eu tenho um tio que começou a gravar uns vídeos. E ele arrepiava o cabelo todo, tirava a dentadura e ia tocando. Parecia, meu Deus do céu. E falou com ele, meu filho, você já é desprovido de beleza, não atrapalha a nossa família não. Porque tudo que é feio dá visualização. Tudo que causa dor dá visualização. Tudo que gera morte dá visualização. Agora preste atenção, olha para mim. Por que tem te doutrinado a pensar que você é o que você não é? E colocado em dúvida até mesmo a sua personalidade? O diabo aprendeu uma coisa que Paulo ensinou. Pastor, o que Paulo ensinou? Que a fé vem pelo ouvido. Olha para mim. Aquilo que você ouve muito, você começa a acreditar. Tem ensinado para as nossas crianças que não existe gênero, sexo masculino e feminino, que elas podem ser o que elas quiserem ser, e vai entrando pelo ouvido e elas vão acreditando nisso. Tem ensinado tantas coisas terríveis, que fumar um cigarro de maconha faz bem, você relaxa, é bom. E alguns chegam a dizer, até usando o versículo bíblico, de toda a erva do campo comerás livremente. Ele mandou comer, não mandou fumar. Tem nos ensinado, e a gente vai ouvindo isso. Está nos ensinado que casamento não presta, e os nossos jovens não querem casar. Tem ensinado que para ter sucesso, tem que pisar em cima de todo mundo. Tem ensinado, e a gente ouve isso repetidas vezes. Isso vai entrando no nosso ouvido e nós vamos acreditando nisso. Mas Deus te chamou nessa noite para você trazer uma mensagem que vai contra toda essa mensagem. Que no lugar de morte, você vai trazer o que? Vida. Porque vem pelo ouvir. As músicas que nós ouvimos, irmãos, se você ouve músicas que são pornografias cantadas, não tem como você pensar em outra coisa. Porque tem música que é um filme pornográfico cantado. Você vai ouvindo aquilo ali, vai se alimentando daquilo, vai vivendo aquilo. Se você for à internet e ouvir tudo aquilo que fala contra a igreja, contra o pastor, contra isso. Um dia eu comecei a ver alguns vídeos, estava lá em casa, no televisão não está funcionando só o YouTube, eu comecei a olhar, e eu falei, meu Deus, é muita desgraça. Se as pessoas se alimentarem disso, elas vão ficar descrentes, incrédulas, elas vão ficar pessoas que não creem em nada, rebeldes. Por isso que Paulo diz, se é bom, se é amável, se tem louvor, é com isso que eu vou ocupar o meu pensamento. Agora preste atenção, você vai ocupar o seu pensamento com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê,
com aquilo que você toca. Comece a ocupar a tua vida. Comece a ver coisas que te inspiram a ser mais santo. Comece a encher o teu coração, preste atenção. A boca fala de quê? Do que está cheio o coração. Enche o seu coração da palavra. Pastor, mas eu leio e esqueço. Eu estou lendo o livro de Jó. Eu não sei quantas vezes que eu já li o mesmo capítulo, que eu esqueço que eu li o capítulo e não termino o livro de Jó. Estou igual a aprovação dele, não acaba. Mas eu vou continuar lendo. Porque na hora que eu vou pregar, o Espírito Santo só me faz lembrar daquilo que eu já li. Quantos textos quando você vai pregar, e o Espírito Santo vai trazendo a sua memória, vai trazendo a sua memória, vai trazendo a sua memória, vai trazendo a sua memória. Mas quando você não lê nada, você só lê besteira, só fica vendo porqueira, ou porcaria, porqueira de mineiro, ou coisas que não edificam. Na hora que passa para você pregar, aí você começa, vou lembrar do texto, aí você lembra de um vídeo engraçado, aí você lembra de outro vídeo engraçado, aí você lembra de uma canção que não tem nada a ver. A Bíblia diz, Salmo 81 no verso 10, abra a tua boca e eu te darei palavras. Você quer ser um pregador, uma pregadora? Primeiro você pega com a sua presença, com o seu testemunho. Segundo, você prega com a palavra. Terceiro, você faz o que Paulo faz. Ele diz, eu persuadia, eu insistia para que todos os homens se arrependessem. Paulo diz, eu era insistente, eu persuadia, eu insistia, porque eu fui reconciliado com Cristo, e Cristo me deu o ministério da reconciliação. Eu sou embaixador do reino de Deus nessa terra. Sou embaixador do reino. E o embaixador, ele pode estar no Brasil, mas ele só fala do país dele. Ele só fala do país dele. E mesmo o lugar sendo terrível, ele fala que o país dele é bom. Mas ele não quer voltar para lá, mas ele fala, é bom. Fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Domingo que vem eu continuo, se o Senhor permitir. Você quer fazer as obras dele? Quer ser um pregador dele? Você quer pregar com a sua vida? Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, dali é um cristão de verdade. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz, Atos capítulo 10, no verso 38, está escrito, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Espírito Santo, sem medida, e por todos os lugares, Ele andou fazendo bem, curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Fala como isso, porque Deus ungiu. Porque Deus ungiu. Mais forte, porque Deus ungiu. Mais forte, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Ele termina o verso de número 19 dizendo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Por que ele fez tudo isso? Porque ele foi o quê? Ungido. Pede o Senhor, unge a minha vida, Senhor. Unge a minha boca. Faz de mim um anunciador, porque eu faço parte do reino de Deus, e eu quero aprender com o rei desse reino, e eu vou viver, e vou andar, e vou fazer as mesmas coisas que o rei desse reino fez. A Bíblia diz, basta o discípulo ser como o seu mestre. Olha para mim, irmão, você copia tanta gente, você é cópia de tanta gente, você é cópia de tanta gente, sendo que Jesus falou que a única pessoa que você tinha que copiar era Ele. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. E sabe o que a palavra basta quer dizer? Basta é basta, acabou, não tem que fazer mais nada.
Somente isso importa. Ele diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre. E o nosso mestre era um pregador, alguém que anunciava a palavra. Sabe, Deus vai levantar uma multidão de pregadores neste lugar, jovens e adolescentes que vão pregar em todos os lugares. Deus vai te dar uma ousadia e você não vai ter medo e nem vergonha, porque o Espírito do Senhor vai ungir os seus lábios com autoridade, com poder, com intrepidez. As pessoas irão até te julgar, mas elas vão reconhecer que há um Deus na tua vida. O Senhor tem te chamado para fazer a diferença na casa e na obra dEle. Pastor, mas eu posso ser julgado, posso ser criticado. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são vocês, quando os homens mentindo falarem todo o mal contra vocês, por minha causa. Desse dia, alegrai-vos, exultai-vos, dê uma grande festa, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Deus não valoriza elogios que vêm dos homens, porque Deus sabe que os homens são mentirosos. As pessoas que te elogiam podem ser as mesmas pessoas que amanhã vão te criticar e vão te matar. As mesmas pessoas que batiam palma para Jesus foram as pessoas que gritaram: crucifica-o. E quando você é um pregador, você não é um pregador por causa dos homens, mas você é um mensageiro dos céus. O mensageiro dos céus. O mensageiro dos céus. Perguntaram para João Batista: o Cristo, você é o Messias? Ele pega e falou: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Preste atenção. Elias fez 7 milagres. Eliseu 14 milagres. Abraão ofereceu filho. O rei Ezequias foi curado de uma enfermidade. Homens viram anjos. João Batista não fez milagre nenhum. Não curou ninguém. Não libertou ninguém. Não expulsou nenhum demônio. Simplesmente ele era o quê? Um pregador. E Jesus pega e fala: de todo mundo que nasceu desde Adão até hoje, não tem ninguém maior que João. Estava disposto a morrer pela sua mensagem. Deus quer te fazer um pregador, uma pregadora. Levante as suas mãos. Fala com Ele: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Deus te deu um ministério, é para você pregar a palavra. Aqueles que estão com você no seu ministério precisam ouvir a palavra, precisam ser ensinados. Na sua casa, você é pai, você é o sacerdote da tua casa. A Bíblia diz, olha o que Paulo fala para as mulheres, que ela não era para tirar dúvida na igreja. Paulo diz: eu não quero que as mulheres ensinem na igreja, eu não quero que elas fiquem dúvida na igreja. Se ela tiver alguma dúvida, que ela pergunte em casa para o marido. Paulo não é machista, é o seu marido comodismo. O sacerdote da tua casa não é o pastor, é o seu marido. Agora, maridos que não oram, que não leem Bíblia, que fica só vendo jogo de futebol e maratonando a Netflix, não tem revelação, não tem direção para sua própria casa e para sua própria família, são homens fracos, sacerdotes que não conhecem a lei, sacerdotes que não conhecem a palavra, que erram e fazem errar por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. A pior coisa que pode acontecer com alguém que está perdido é ser guiado por um cego. Homens que são cegos, que não entendem o papel deles dentro da sua própria casa, que não entendem o papel deles na sua própria família, que delegam a responsabilidade para a esposa, coisas que eles tinham que fazer. Seus filhos têm que te ver orando, do mesmo jeito que você que eles estiverem vendo futebol, gritando pelo time, eles têm que te ver orando, buscando a Deus. Você quer que outros discipulem a sua casa? Sabe o que aconteceu com Jesus? Em Pentecostes, estava lá Maria
e os irmãos de Jesus. Deus quer te usar, meu irmão. Se posicione. Se posicione. Sai de trás da tela do celular, de frente da tela do computador, e comece a entrar no sobrenatural. Jovens e adolescentes acomodados, que tem que vir para a igreja arrastado. Ninguém vai te arrastar para levar você para o céu. Ele já foi levado até aquela cruz, ele arrastou aquela cruz, e o peso que ele tinha que carregar, ele já carregou. Agora você precisa vir para Deus, buscar a Deus, largar essas conversas fiadas suas em rede social, essas mentiras que você coloca na rede social, as mentiras que você acredita. Deus tem te chamado, Ele quer ungir a sua boca, ungir os seus lábios, Ele quer te dar autoridade, para que você possa anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, para que você possa fazer as mesmas obras que Ele fez, e fazer obras maiores. Fala para Ele: eu quero fazer obras maiores, Senhor. Eu quero fazer obras maiores. Fala: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor queimou a boca do profeta Isaías com a brasa de fogo, queima os meus lábios nessa noite, Senhor. Queima a minha boca nessa noite, para que anunciar a palavra, para que eu possa pregar a palavra, para que eu possa viver a palavra na minha casa, na minha vida, para que eu possa ensinar as maravilhas do Senhor, para que eu possa ensinar os seus princípios, os seus valores e os seus preceitos. Oh, clame a Deus, clame a Deus. Você pode orar ao Senhor, você pode falar com o Senhor, você pode pedir ao Senhor agora. Você pode dizer: Senhor, queima os meus lábios, coloca uma brasa de fogo na minha boca, queima minha boca, Senhor. Marca a minha vida. Eu quero ser profeta, pregador. Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Coloca a tua palavra na minha boca. Pede ao Senhor nessa noite: não me deixe ter vergonha de falar de ti, Senhor. Não me deixe ser tímido, mas ajuda-me, Senhor, ajuda-me. 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 Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, oh, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, oh, usa-me como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu
usado da maneira, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, oh, usa-me, usa-me, quebranta, transforma-me, e usa-me, sonda-me, quebranta, vem me transformar, Senhor. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta, transforma-me, enche e usa-me como um farol que brilha à noite. No deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser, Senhor. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Coloca a sua mão no seu peito, eu quero orar por você. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, está escrito na tua palavra, Paulo disse, prega em tempo e prega fora de tempo. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, meu filho, prega a palavra, prega a palavra. Jesus disse, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Ele diz para batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Pai, em nome de Jesus, cada vida que está aqui foi comprada pelo Senhor. O Senhor pagou um preço por cada uma delas. E a tua palavra diz que o desejo do Senhor é que nós façamos as obras que o Senhor fez, e façamos maiores ainda. Pai, nós queremos fazer as tuas obras, Senhor. Nós queremos pregar a tua palavra, ensinar a tua palavra, viver a tua palavra. Porque está escrito, Senhor, como ouvirão se não a preguem? Como pregarão se não forem enviados? Então envia-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, unge os nossos lábios, porque está escrito que o Senhor andou por todos os lugares fazendo bem, porque o Pai lhe deu do Espírito sem medida. Senhor, então vem ungir as nossas vidas. Unge, Senhor, coloca uma unção na nossa boca, no nosso coração. Meu Deus, está escrito em Jeremias capítulo 24. Jeremias diz, quando eu digo, já não mais falarei do seu nome, ele diz, a sua palavra queima, arde dentro de mim, porque a sua palavra é como um martelo que quebra a rocha. Ele diz, há um fogo nos meus ossos, há um fogo que queima dentro de mim. Pai, coloca um fogo na nossa alma, coloca um fogo no nosso espírito, coloca esse fogo que queima os nossos ossos, ó Deus, que mexe com as nossas estruturas, para que nós possamos anunciar, Senhor,
sejamos como aquela menina na casa de Naamã. Aquela menina na casa de Naamã. Aquela menina que falou para a esposa de Naamã: tem um profeta, tem um Deus em Israel que faz milagres. Que assim nós sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso para Ele, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso. Aleluia.